Dicas do Alquimista tem o apoio cultural de Acerte Assessoria Empresarial, Teto Imóveis e Floricultura Bergamotão. Oi, eu sou o Alquimista e hoje inicio uma jornada até Montenegro para ajudar o meu amigo Betinho na apresentação do novo programa da TV Cultura do Vale. E enquanto eu não chego lá, confere o primeiro vídeo com muitas dicas de sustentabilidade e, claro, muita alquimia. Vejo vocês em breve. Fui! Olá pessoal, esse é o nosso programa então Dicas do Alquimista, onde hoje nós vamos tratar de hortas em pequenos espaços. Aqui nós temos uma horta que cabe numa sacada de apartamento ou num canto do quintal, um espaço bem pequeno, é 1,30 m por 2, são 2,6 metros quadrados. Nessa horta a gente vai ter os temperos, a parte dos temperos, onde a gente tem a manjerona, o alecrim, tempero verde, a cebolinha. Aqui a gente tem duas qualidades, a cebolinha miúda e a cebolinha graúda. É um excelente tempero para saladas, tem um prato especial que é a maionese de frango, que vai esse tempero fininho, que dá um toque super especial. Aqui a gente tem a salsinha, que daí a utilidade dela é imensa. Aqui a gente tem a parte dos verdes. Vejam, um pequeno espaço, a gente tem o tempero e a parte da salada. Aqui a gente tem uma alface frisée roxa, rúcula. Rúcula, aliás, é uma coisa que dá assim 2 semanas, 15 dias, ela já tá a ponto de colher. Você vai colhendo, fazendo salada. Aqui a gente plantou um tomate cereja. E um detalhe, o nosso programa frisa pelo aproveitamento do reciclado. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E hoje a gente vive num mundo, numa sociedade que gera muito lixo, muita coisa que vai para o entulho, que não tem reciclagem. Então aqui a gente trabalha com bastante material reciclado. Aqui a gente utilizou vasos, mas esses vasos aqui eu também já estou reciclando. Aqui a gente tem um vaso que é uma bombona de água, totalmente reciclado para plantar o tomate. E aqui de escora de tomate a gente está usando essa poda desse galho aqui, ó, do butiazeiro. Aliás, essa folha do butiazeiro, quando ela seca, eu uso como sombrite na minha horta. E num outro programa nós vamos conhecer a minha horta. As dicas do alquimista são dicas variadas. Inclusive nós vamos falar também em outro programa sobre a abelha sem ferrão. Também dá para ser criada em apartamento, nos grandes centros. É um outro assunto que a gente vai abordar nos nossos próximos programas. E uma série que será toda sobre a hortas em pequenos espaços. Hoje a gente vai plantar uma pimenteira e mostrar a disposição dessa horta. Aqui a gente tem alguns materiais bem básicos para a construção da nossa horta. Um ancinho para mexer na terra, uma colher para abrir o buraco para colocar muda, também para cavar na terra, ou para extrair mudas. Aqui a gente tem uma tesoura de poda, que serve tanto para colher como para podar mesmo. Um estilete que eu uso bastante, tanto para poda de galhos, quanto para corte dos vasos. E aqui tem uma luva, para a pessoa aquela que não quer se sujar muito, ou que não quer... Uma luva de proteção. Eu não uso porque as minhas mãos já são mãos de agricultor mesmo, já são bem calejadas, então eu não uso luva.
Aqui a gente tem uma pá, que se for um apartamento, claro que tu não vai conseguir utilizar isso dentro do apartamento, mas tu pode fazer a tua terra, misturar a tua terra, achar o teu e trazer para dentro do apartamento em algum recipiente. E aqui nós temos uma enxadinha, que pode ser também aquelas enxadinhas de mão, pequenininha, para apartamento, bem tranquilo. Isso aí então seria um material básico assim para se começar a pensar em construir uma horta em pequenos espaços. Vamos plantar a nossa pimenteira. A gente vai estar plantando ali uma nandaia vermelha, uma pimenta não muito forte, não muito ardida, uma pimenta que eu costumo dizer que é para principiante já indo para o nível máximo também, ela não é muito fraquinha. Essa mistura eu recebi a informação do meu amigo Francisco, um português, que eu chamo ele de mestre pimenteiro. Questionei ele como que ele preparava a terra para essas pimentas e ele me deu as dicas. O que a gente utiliza? A gente utiliza uma parte de terra normal, terra de barranco, que ele costuma dizer, uma parte de esterco de galinha curtido no mínimo 6 meses e uma parte de terra preta e humus de minhoca. Eu acrescentei a essa mistura o pó de osso, que ele é um neutralizante do pH, para manter um pH equilibrado para a questão da pimenta. A pimenta ela exige um solo bem rico em nutrientes. Então a gente pega essas 3 partes que eu já comentei antes e faz a mistura aqui da terra, né? Mistura bem. Bom, a nossa mistura já tá legal. A terra está com bastante nutrientes para a pimenteira se desenvolver legal. A questão do pó de osso, a gente encontra em algumas agropecuárias aqui da região. Mas também o que a gente pode substituir o pó de osso? A gente pode moer a casca do ovo, que ela tem a mesma função. Como ela é cálcio, como osso, ela também neutraliza o pH da terra. Agora a gente tem que botar um dreno ali no vaso. Nós vamos utilizar um vaso reciclado de 10 litros, uma bombona de água de 10 litros, porque o aconselhável para plantar a pimenta é um vaso de no mínimo 10 litros. Pode ser reciclado, pode ser aquele vaso comumzinho lá que a gente plantou a couve. Então a gente utilizou aqui um vaso reciclado, de uma bombona de água de 10 litros, e a gente tem que manter o dreno da terra, porque não... uma coisa, a gente tem que furar o vaso, nunca esqueça disso, né? A gente faz uns furos embaixo. Eu aqui fiz com um aparelho de solda de estanho. Esse material, para quem tem condições de comprar, ele custa em torno de 30, 40 reais. É incrível a utilidade dele, porque tu faz os furos nos vasos, faz o furo nas mini composteiras. Então, a gente está trabalhando aqui com praticamente só material reciclado. O que eu vou usar de pedrilho para o dreno do vaso? Vou usar pedras que eu tiro da minha própria horta. Ó. São cacos de pedra, a gente coloca aqui para fazer o dreno da terra. Ó. Espalhar no fundo do vaso, tá legal. Utilização de saco de café para usar como manta de dreno. Legal isso! Sabe o que significa isso? Nós teríamos que colocar uma manta de dreno aqui, porque quando a gente coloca a terra, ela começa a condensar aqui embaixo e acaba entupindo os buracos do vaso. E o que acontece? A nossa planta pode apodrecer as raízes em função da grande umidade. Então nós vamos utilizar sacos de café, porque existem mantas de dreno também que você pode comprar
nas pecuárias, nas lojas que vendem mudas, mas a gente aqui está trabalhando com material reciclado. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha aqui que interessante, ó. Nosso saquinho de café que ia para o lixo vai ser transformado numa manta de dreno. Só dispor ela aqui em cima das pedras, ó. Show de bola! A dica filosofal, a nossa primeira dica filosofal do alquimista. Olha só que legal que ficou. E agora, completamos com a terra daquela mistura. Onde foi parar a minha pá? Aqui. Aí temos aqui a nossa pimenteira, então. Uma muda já com frutas. Nós estamos aqui no sul, nós estamos na estação de inverno. Então, nesse momento, a pimenta ela sofre um pouco. Mas ali a partir de julho, agosto, ela já começa a se desenvolver, larga bastante flor e bastante pimenta. Bem legal. Quem não gosta de pimenta ardida, tem a opção da pimenta biquinho. É uma pimenta tradicional, sem ardência, vai ser legal também. Eu gosto de pimenta ardida, sem ardência, com ardência, tanto faz. Muito importante depois nós plantarmos a nossa muda, dar uma pressionada no vaso para ela não ficar solta e compactar com a terra. Preenche bem até em cima e água. A planta necessita de muita água, principalmente quando ela é plantada, para as raízes se espalharem pela terra do vaso. Pode caprichar bastante na água nesse primeiro momento. A rainha da festa está aí. A segunda dica filosofal é plantar batata doce suspensa como ornamento e alimento. Temos aqui o nosso vaso ornamental de batata doce que pode ser suspenso. E aí você pode comer uma batata doce. Que tal, hein? Essa dica filosofal do alquimista veio bem a calhar. Aí você pode usar tanto vaso suspenso no teto, como vaso suspenso na parede. Aqui então temos uma dica filosofal, a segunda dica filosofal do nosso programa. E aqui nós temos duas mudinhas de batata. Ó. Essa que é a mesma variedade dessa aqui, a verde-limão, e tem essa roxinha aqui. Elas podem ser plantadas junto, num vaso desse tamanho, um pouquinho maior, até melhor, porque pode produzir mais batatas. Claro que você não vai ter um quilo de batata doce num vaso desse tamanho, mas tá aí a segunda dica filosofal. Também podemos plantar batata em apartamento. E o melhor, suspenso, não ocupando espaço na nossa horta, num pequeno espaço. Outra coisa interessante que a gente não pode deixar de falar é a questão da posição solar. A gente tem que ajeitar a nossa horta conforme o sol atravessa essa, porque a planta exige um mínimo de 3 horas de sol, algumas menos, algumas mais, mas se tu conseguir dar para ela no mínimo 3 horas de sol, é o que ela mais necessita. Essa horta aqui, nos próximos programas, nós vamos dar dicas
de como fazer a manutenção dela, reposição de nutrientes, rega, questão de combate a pragas. Então tá, pessoal, aqui encerramos o nosso primeiro programa da série Hortas em Pequenos Espaços, programa Dicas do Alquimista, que você assiste na TV Cultura do Vale, canal 53.1, no Facebook e no YouTube, disponíveis nessas plataformas. Valeu!